Tá bom? Então, boa tarde. Vamos retomar aí a sequência de aulas, né, depois do carnaval. Falar de uma norma que no formato original, né, lá no PDF do site da Dado, tá enjoado, assim, tá um pouco ruim de ver, pouco didático. Mas nessa nossa metodologia, só o trabalho de trazer para o Word, depurar aquele excesso de revogações, excesso de detalhes legislativos, já melhorou bastante, né? Vocês vão ver que está bem melhor aí o material. Essa norma, ela conecta com a Lei de Defesa Sanitária Animal, né, que nós já vimos, já tem aula gravada, quem não viu, veja. Mas quem for ver essa primeiro também não vai ter dificuldade, porque o regulamento é muito detalhado, então ele acaba sempre conectando. A emenda dessa norma é gigante, só que a pessoa já cansa, né, quem não gosta de norma. Mas, em resumo, né, houve a publicação desse decreto em 2000, já regulamentando a lei, né, de fevereiro de 2000, a 7597. E aí, em 22, o decreto 22.141 de 2003 promoveu alterações no decreto 7854, que é o objeto da nossa aula, que regulamenta, né, a lei 7597 de 2000. Ou seja, em 2000 foi criada a lei e o decreto, e agora esse decreto sofreu alterações, tá? Isso aqui não vai ganhar jogo, não. Mas é bom porque a gente tem um ponto de partida claro. Essa questão, eu fiz questão de trazer logo aqui no comecinho, eu vou tirar daqui depois, na impressão, só para a gente contextualizar, né? Essa é uma norma nova. Em concurso, podemos dizer que vai ser a primeira vez, porque ela foi cobrada no concurso passado, pelas pesquisas que eu fiz, só encontrei uma questão, que foi anulada, né? E essa questão aqui, se fosse no futebol, nós diríamos que foi uma apelação. Por quê? Uma norma de cento e poucos artigos, o examinador foi buscar lá no finalzinho, normalmente o que não se cobra em prova de concurso, que é a parte de infrações, valores de taxas, raramente, quando cobra aquilo ali é porque já cobrou todo o restante. Mas a julgar que é FGV, né, que trabalha sempre com nível de prova fora do normal, para a FGV é normal esse tipo de questão, mas para a média das provas, não é. Então, como foi anulada, podemos dizer que não temos nada de histórico em provas anteriores, o que deixa tudo mais fácil, tá? Porque nessa experiência de 4 anos trabalhando com essa parte normativa para concurso, já resolvemos mais de 3.000 questões, já analisamos muitos textos, muitas horas de conteúdo, e uma coisa eu já observei, que é prática, pode até não se confirmar em todos os casos. Normas que já foram muito exploradas, a tendência das questões é ser do meio para o final. Normas que ainda estão estreando, a tendência é ser cobrado logo no começo, nas primeiras páginas, no máximo até a metade das páginas. Tem um exemplo emblemático que é o decreto 24.114, né, de 1934, que é o decreto que regulamenta a defesa sanitária vegetal no país. É o primeiro ato, que vai ter quase 100 anos, está, né, próximo ainda de 100 anos, que regulamenta a defesa vegetal. Ele está sempre sendo cobrado no começo, no máximo até a metade, ali, as 10 primeiras páginas. E ele já passou por mais de 20 provas. E ninguém cobra do meio para o final. Tem uma ou duas questões lá na frente, mas que acaba não prosperando nas provas recentes. Tá? Então, isso se confirma nela e em outras normas. Não é uma regra, mas é uma realidade. Então, o que eu espero para essa prova aqui é que as questões venham logo no começo. Por isso que o foco nosso vai ser os 40 primeiros artigos, estudo compartilhado, como nós vamos fazer aqui, e deixar vocês livres para avançar no restante, porque até o que a gente vai ver agora já vai facilitar a compreensão do restante. Mas a nossa aula vai até o 40, vocês podem ler e também tirar dúvidas. Mas acredite, acho muito difícil isso acontecer e ser cobrado ali na frente, até pela característica da banca. Tá bom? Então nós temos aí o decreto 74, né? Cadê? Deixa eu confirmar, é muito número. 7854, já com as alterações do decreto 22.000, né, que é agora de 2003, então está consolidado. São 35 páginas, com bastante espaçamento, então melhorou bastante ali o formato de leitura. Então a norma já começa no capítulo 1, trazendo o quê? A parte da defesa sanitária animal. Trazendo a base, né? A lei começa sempre trazendo princípios, noções, definições, ela começa por ali introduzindo o assunto, vamos dizer. Então o artigo 1º, ele tem a função de explicar o que é essa defesa sanitária animal. Né? Então ela compreende o quê? Elaboração, execução e programas de profilaxia, que seriam prevenções, né? Controle, quando já está estabelecido o problema, combate também desse problema que estava estabelecido, focando em erradicação, né, de afecções, que é o termo técnico para doenças, em animais, tá? Sem prejuízo das medidas sanitárias, a inspeção de produtos de origem animal, necessárias à promoção do desenvolvimento do setor pecuário e à proteção e defesa da saúde pública. Eu não vou ler todo o conteúdo, vocês sabem como funciona a metodologia, mas em resumo, né, como já está aqui em cima, trata de uma política normativa relacionada à sanidade animal, que envolve também a inspeção, tá? Então o artigo 1º, ele é emblemático, como eu falei, né, essa primeira página aqui é muito sujeito à prova. A gente espera aí no máximo uma questão por tópico na prova e talvez seja cobrado só da lei, no cobre do decreto. Tá? A banca não tem característica de fazer questões citando os dois, mas tudo pode acontecer, né? Então é importante estar alinhado nos dois. E qual a abrangência, né, dessa defesa sanitária animal? É exatamente o que? Todos, né? Quando eu falo todos, é o quê? As pessoas físicas, os indivíduos com CPF que estiverem lidando com o foco dessa defesa sanitária animal, como também as empresas, né? A parte comercial, os CNPJs, aí vai ser revenda, abatedouro, local de evento, infinidade, tá? Então toda essa atividade pecuária que produz, transporta, né? Lembra dos boiadeiros, que comercializa produtos, subprodutos, derivados, a parte dos dejetos desses animais, despojos, né? Couro, sangue, vísceras, enfim, tudo que tem ali relativo ao animal. Também produtos de uso veterinário são abrangidos pela lei. Então, se a gente trouxer para o contexto atual, nós temos o bovino, que é abrangido pela lei, o dono desse bovino, a revenda onde ele compra o produto, o matador onde esse animal vai chegar, a indústria de laticínio, que produz o queijo que veio dessa vaca. Então, toda a cadeia, né, é envolvida o RT, o veterinário, o evento. Então, a abrangência é muito grande. Nós que somos técnico agrícola e que temos um pouco de afinidade com a parte animal, pelo curso ou pela atuação, basta pensar nisso. A abrangência é toda a cadeia que está envolvida aqui. Tá? Ele traz a definição de doenças, né, ou enfermidades,
na verdade, ele traz a definição, né, de todas as enfermidades transmissíveis ou não transmissíveis. Então, para efeito de prova, né, vamos supor a afirmação. O que é doença? Somente as enfermidades transmissíveis. Se eu estou estudando fofo, né, como diz por aí, sem muita atenção, eu posso ser induzido ao erro, mas não. Vai ser aquelas que podem passar de um animal para o outro, né, cometer um outro animal, de causa virótica ou bacteriana, enfim, ou também aquelas que não, tá? Sendo doenças animais, ela entra aqui nesse contexto de doença. Então, as virais, as parasitárias, as bacteriológicas, de outras etiologias não citadas na lei, então é abrangente, né? Que provoquem perturbação na saúde animal. Como vale para nós também, né? Um problema na pele, uma coceira, uma mancha, tudo isso vai entrar dentro do contexto de uma patologia humana, da mesma forma aqui nos animais, tá? Então, existe uma previsão, né, de rotular o que são doenças partindo da Organização Mundial de Saúde Animal, ou seja, os nomes específicos dessas patologias. Ele define ali no conceito o que vem a ser doença ou afecção, de uma maneira geral, e traz aqui no artigo 4º, né, a fonte da nomenclatura e da identificação precisa dessas doenças. Tá? O que é, né? Tem um tópico, inclusive, no edital focado em estudar a Organização Mundial de Saúde Animal, da sigla WOH. Então, essa organização é um organismo internacional, né, focado aí na sanidade animal a nível mundial. Da mesma forma que tem a OMS para os humanos, tem a Organização Mundial de Saúde para os animais. Então, ela vai rotular lá várias doenças que nós já conhecemos e também já foi cobrado em editais anteriores para a TEC, né? Febre aftosa, raiva, peste suína clássica, a tuberculose, a doença de algésica, que acomete bovinos também, carbúnculo, brucelose. Eu acho difícil ter uma doença aqui que nós não tenhamos vivenciado dentro do curso técnico ou no dia a dia, tá? São muitas. Como é que isso poderia ser perguntado? Muito pouco provável de maneira objetiva, tá? Talvez por uma exceção, um nome diferente, mesmo explorando ali o conceito. Mas, basicamente, tudo que a gente já ouviu falar de doença que acomete animais vai estar nessa lista, tá? Essa lista ela não é engessada, ela é uma lista que pode sofrer alterações pelo órgão oficial. No caso aqui, a norma cita, né, por indicação do diretor-geral da Agência de Defesa. Imaginando prova, pode se trocar aqui o agente, pode ser colocado uma outra pessoa, pode ser colocado um outro órgão. Enfim, a gente tem que ler os artigos e imaginar a possibilidade de pegadinha, porque no final das contas a prova é isso, né, uma forma de gerar uma dúvida para você falhar e gerar uma classificação, e muitas vezes você está fora dela, porque no final das contas está todo mundo, milhares de pessoas estudando a mesma coisa. Então a ideia da questão é trazer um nível de dificuldade que desequilibre para alguns e reprove esses alguns e selecione os espertos, né, vamos dizer assim, os mais estudados no assunto. Então sempre olha com essa função. Então cabe ao diretor-geral da DAB, então ele definiu o cargo, tá? É a instância superior. Por que é a instância superior? Porque é por portaria, né? Não vai ser o gerente de defesa animal, não vai ser o veterinário que está dentro da unidade ou um servidor XYZ, tá? E essas normas, né, e essa indicação sempre vai ser baseada em estudos e investigações científicas. Ou seja, qualquer informação fora disso é um absurdo, né? Soa como uma coisa absurda, porque o órgão oficial vai decidir com base em norma, tá? Então, existem previsões normatizadas aqui no regulamento, que é obrigatório, né? Ele não fala obrigatório, mas ele fala notificará, ele não fala poderá. Então, a leitura é que é de obrigação. Então, sempre que houver zoonose, deve ser comunicado ao Estado e ao município. Então, um foco de raiva em um bovino, numa região X, vai ser tomadas medidas de notificação obrigatória, vai ser feito todo o protocolo estabelecido, e o órgão da saúde deve ser comunicado para que atue, né, numa vigilância mais intensiva, e vice-versa. A unidade de saúde pode receber um caso que sinalize esse sintoma de raiva, e também deve comunicar ao órgão de defesa. Então, existe uma vinculação aqui. A DAB sempre vai notificar a Secretaria de Saúde, tá, do Estado ou do município. Aqui, no caso, eu dei o exemplo do Estado. Então, na parte das definições, tem duas formas de estudar. Ou você para e tenta entender cada termo, como um dicionário, ou na hora que está lendo, se não conectar, não entender, você volta aqui no dicionário. Então, normalmente, nessa leitura aqui de aula, nós não ficamos aqui passando. Mas vamos lá. Eu falei sobre despojo, mas eu não sei o que é despojo. Posso ir no Google, ou posso ir aqui nas definições, né? Então, despojo é couro, restos, resíduos ou parte de animais. Então, as fezes dos animais é um despojo, tá? Um resíduo de um processamento, uma víscera, algo descartado, é um despojo. Parte de animais, tá bem? E aí vale para os outros itens. Se a gente pegar aqui a última definição, nós vamos ter sacrifício sanitário entrando no lugar de abate sanitário. A norma antiga trazia abate sanitário. Por que eu fiz questão só de vir nessa? Houve mudança. Quem estudou a norma, como nós, não vamos estudar aquele PDF todo bagunçado, já está aqui tudo arrumadinho. Então nós sabemos que existe só o termo sacrifício sanitário. Quem é iniciante e pegar a norma original não tivesse cuidado, pode se confundir e a prova, de repente, focar nisso. Tá? Porque são pegadinhas, como eu falei, né? Às vezes a questão não é impossível de ser resolvida, mas ela é fácil de lhe enganar. E aí você perde um ponto. Então, o sacrifício sanitário tem uma definição. Vamos pegar ela aqui para exercitar. Então, medida que visa sacrificar animais doentes ou suspeitos de estarem acometidos de alguma enfermidade, bem como quando expostos ou associados a fatores de risco para introdução e disseminação de doenças, podendo haver o aproveitamento condicional dos animais sacrificados. Pode decidir marcar. Se tiver com o microfone aberto, pode fechar, por gentileza. Aqui eu passei batido. Por que eu passei batido? Informação preciosa aqui, ó. Podendo ou não haver aproveitamento. A visão para a prova está perfeita, que há uma exceção, há uma duplicidade de informação em um único ato. Tá? Se ela afirmar que é obrigatório aproveitar, já gera dúvida. Não, peraí, se o animal for sacrificado, não vou aproveitar nada, mas pode ou não pode. E aí você pode errar na prova por esse motivo. Quem tiver com o microfone, por favor, fechar. Tá? Então, antes era chamada abate sanitário, nessa norma tem outras normas que tratam. A prova pode explorar isso. E também, né, ampliando o nosso horizonte, aqui tem alguns exemplos, né, de doenças que estão sujeitas a essa medida. A febre aftosa é uma, né, sempre que é um foco, você tem a resposta a esse foco como o sacrifício, né?
A peste suína clássica, a PSC, ou mesmo a influenza aviária. Nós tivemos casos recentes no sul do país. Sempre são medidas aí para combater, né? Visa erradicar ali o foco da doença. Doença virótica não tem jeito. A ideia é eliminar o hospedeiro para que você contenha, né, de imediato a propagação. Beleza, onde termina a primeira parte aqui do capítulo 1, uma grande introdução, simplesmente colocando, né, com muita simplicidade, não tem nada demais nessa norma. Depois que a gente dá uma limpada, arruma, você vê que ela é tranquila de ser estudada. Então ela traz ali a base. E agora vem para as ações, ou seja, como é que essas ações se desenvolvem? Quem que coordena, né, quem está próximo? Ele já traz, né, que cabe à DAB fazer isso, com supervisão da SEAGRA. Então, no ordenamento da Defesa Estadual da Bahia, aqui no Roraima também, a agência ela tem uma personalidade jurídica própria, é uma autarquia, né, tem autonomia administrativa e financeira, mas por lei ela é criada, vinculada à Secretaria de Agricultura, da mesma forma que a SEAGRA e a SEAD aqui. Então, dentro do contexto da defesa do Executivo, a ADAB é a ferramenta voltada para promover a sanidade animal e vegetal, certo? E aí ela vai, então, elaborar programas de profilaxia, controle, combate, erradicação de afecções ou doenças. E animais, começa a repetir o que estava na introdução. Então, não é papel da CESAB, não é papel da ADAGRE, não é papel de outro órgão aí que tenha na Bahia, mas somente da defesa, a competência dela, tá? Em relação à sanidade animal. Então, a prova, para explorar esse assunto, teria que apelar em alterar nome de órgão, né? Coisas do tipo. E aí ela traz, né, que essas atividades serão feitas por meio de 3 ações: fiscalização, vigilância e inspeção. 3 ações no sentido didático, né, sendo bem literal com o parágrafo, mas tem muito mais ações envolvidas. Então a fiscalização está focada no cumprimento de uma medida sanitária, então você está no trânsito, vem o caminhão boiadeiro, a fiscalização faz a ordem de parada ali, junto com o apoio policial, e verifica o quê? A presença ou ausência de uma GTA. É uma fiscalização do trânsito agropecuário para verificar conformidade. Existe uma norma que obriga que o trânsito transite com a GTA. Se tem GTA, é porque está tudo ok, né? A GTA vai autenticar ali que aquele animal tem uma origem, que ele sofreu as vacinações, que o serviço sabe onde está aquela propriedade, quem é o dono daquela propriedade, que o cadastro está organizado, da onde ele vem, para onde ele vai, se teve foto no GTA, é esse documento. Então a fiscalização vai ver a questão da conformidade. A vigilância vai monitorar, né, a questão sanitária desse rebanho. A vigilância ativa que os veterinários fazem está focada em quê? Em buscar sinais, sintomas, né? Identificar no rebanho a presença de uma doença. Então ele vai olhar a língua do animal, vai olhar a teta, vai olhar o casco da questão de febre aftosa, vai entrar no galpão de aves e vai clinicamente perceber sinais ali nas aves que indicam alguma coisa, vai conversar com o produtor, então vai fazer vigilância, vai fazer perguntas, vai fazer observações. E a inspeção, assim como a vigilância, vai ser usado conhecimento técnico para verificar tanto o animal do ponto de vista clínico, né, se ele apresenta ali, se ele está babando, se ele está com alguma secreção, se ele está com sinal de tristeza, arrepiado, qualquer coisa do tipo, e também os alimentos. Então, basicamente, né, tudo que acontece na defesa animal está vinculado a esses 3 atos, mas aí dele se deriva várias coisas, tá bom? Aqui é bom que a gente já consegue entender o leque de atuação da ADAB. Então, nós temos no artigo 7º a questão do poder de polícia administrativa, que é exatamente o poder conferido pela lei aos agentes, tanto o agrônomo, veterinário e técnico, cada lei traz esse artigo, mas no final é a mesma coisa. Para quê? Para atuar em favor da sociedade. Então, vai restringir direitos individuais em favor da coletividade. Então, se nós sabemos que tem risco à sanidade de todo o estado da Bahia, uma partida animal que está entrando sem documento, se você não agir sobre ela, pode ser que ela propague a doença em todo o estado e todo mundo venha a ter dificuldade, né? O produtor perde dinheiro, o empresário também, e a população não vai ter carne para comer. Então, é uma função nossa, dentro desse poder de polícia administrativo, fazer as ações ali que estão preconizadas. Então, você vai entrar em propriedades, independente da vontade do produtor, você vai entrar em empresa, independente ou não da vontade do produtor, né? Claro, mediante identificação funcional, como está sendo passado aqui, para que você consiga atingir o objetivo que a sociedade lhe conferiu pelo cargo. Você está ocupando o cargo público e você vai atuar em conformidade com a lei, só pode fazer o que está previsto. E a lei prevê, né, te dá essa autonomia dentro da sua atividade, no horário de trabalho, mediante identificação funcional, para exercer o poder de polícia administrativa em favor da administração pública, né, em favor do cumprimento legislativo. E para isso você pode requerer auxílio da força pública, né, força policial, que vai resguardar a sua integridade para que você consiga atingir o objetivo fim e voltar para casa bem, né? E muitas vezes resolver o conflito, porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Eu não gosto. Mesmo estando errado ou certo, ninguém gosta de ser abordado. Então, tem que ter todo o protocolo, né, para que a finalidade seja atingida, o cidadão entenda e a lei seja cumprida. No final, o que a gente quer é isso aqui. Então, ele traz aqui no artigo 9, né, sempre que forem verificadas suspeitas de enfermidade exótica emergencial ou não, de interesse estratégico para a defesa animal, a ADAB adotará medidas sanitárias cabíveis. Então, quais são as medidas sanitárias cabíveis? Eu tenho certeza que todos nós sabemos: proibir, restringir, interditar, prender, não, né? Não tem isso dentro da defesa, mas você pode reter, né, para fazer alguma coisa. Cada norma vai ter a sua peculiaridade, mas, em suma, é o quê? Esses atos aqui que ninguém gosta. Ter a mercadoria apreendida, ser proibido de fazer isso, não poder entrar dentro de um evento. Eu estou só especulando, tá? Eu não estou lendo aqui, porque é importante que a gente tenha essa visão. A lei é chata de estudar, mas se a gente explorar um pouco a nossa inteligência e começar a criar imagens mentais, as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Então, pegando o que está na lei, né, então você vai poder interditar um estabelecimento público ou privado em favor de cumprimento da medida sanitária. Local de eventos, né, seria um exemplo. Propriedade seria um exemplo. Um frigorífico, um matadouro. Proibir essa movimentação de animais dentro de uma região, no ingresso no estado, na saída de uma propriedade. Então, vai ser medidas ali que vão ser adotadas em função do problema, tá? Os conhecimentos técnicos, científicos que a agência detém, por meio dos veterinários, agrônomos e técnicos, vai dizer aí o que vai ser feito. Proibir movimentação, transporte, comercialização de produtos e subprodutos de origem animal. Por exemplo, foram abatidos animais que foi descoberto depois que não tinha GTA. Obviamente que ele não entra
matador de frigorífico sem a GTA. Vamos supor que entrou e esse documento estava adulterado, havia fraude, foi descoberto depois. Então, aqueles animais ali, subprodutos, poderão também ser proibidos de serem comercializados, porque não teria, depois que descoberto a fraude hipotética, condições da sociedade consumir, né, em segurança. Então, todas essas são medidas administrativas. Proibição, interdição e aglomeração de animais, desinfecção de veículos, é muito comum, isso no trânsito agropecuário, o sacrifício que nós falamos, sacrifício sanitário, a proibição de comercialização e uso de produtos veterinários e insumos pecuários, como também a apreensão de animais, produtos, subprodutos. Aí, em regra, nessa lei, sempre que for para animal, vai ser para produtos, subprodutos e resíduos de produtos de uso veterinário de origem animal, porque ela abarca todo esse conglomerado de insumos, matéria-primas, produtos, tá? Então, defesa animal é tudo isso. Então, quando a gente falar para animais, leia-se todo o restante. Tá bom? Você vê, então, que não é difícil entender que as medidas sanitárias vão passar por esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alíneas, né? Mas que se desdobra um monte de coisa. Então, só tem essa imagem, raramente não vamos errar em prova. Aqui a questão para quê? Exceção, né? Pergunta de exceção em prova. É bem interessante esse tipo de organização legislativa. Aqui no artigo 11, né, ele fala da obrigatoriedade da fiscalização dos animais, aí todo o restante, né, seus produtos, subprodutos, ou qualquer outro material derivado, bem como os despojos, restos ou forragens. Então você tem caminhões na rodovia, você tem aviões aéreos, você tem navio, barco, outra embarcação hidroviária, e também trens, né, no ferroviário. Então qualquer modal está sujeito à intervenção da defesa animal, né, da sanidade animal. Vocês vão deixando pergunta, dúvida no chat, tá? No artigo 12, é proibida a entrada no território do Estado da Bahia de animais acometidos ou suspeitos de doenças. É o quê? Uma medida preventiva, né? Não vale nem a pena ver o restante, porque é óbvio. Se nós estamos falando desde o começo, a função principal da DAB é em prevenir, em controlar, em combater, em erradicar doenças, vai haver sim uma proibição de restrição ao ingresso de animais que não estão sadios, ou que não tenham documentos, ou que seja portadores ou provenientes, né, de agentes etiológicos ou doenças contagiosas. Também vai ser proibido, porque o foco é manter a sanidade, tá? Então, para isso, é obrigatória a parada de qualquer veículo transportador. Então, isso é muito emblemático. A maioria de nós já viu essa cena, quem está estudando esses concursos dificilmente não tem essa imagem na mente, né? Um veículo transitando, um posto de fiscalização, a Bahia tem vários, né? Nós vimos na aula passada, fazendo ali o controle fitossanitário, né? Vendo a parte vegetal e animal, tá? Com foco em quê? Prevenir doença. Então, se ela está fazendo ações aqui dentro, o que vem de fora é importante ser triado para que não traga problema aqui para dentro. E vice-versa, né? O que sai também. Então, uma das coisas que é olhado nesse trânsito é o quê? A presença ou não de GTA ou documento oficial equivalente. Então, para animais de produção, bovino, cavalo, ovino, caprino, peixe, existem os manuais do Ministério da Agricultura que os órgãos estaduais utilizam. Aqui foi bem resumido, tá? O que está nos manuais foi muito legal. Até para felinos, ó, o que deve ser usado, para leporinos, para abelhas, que já preconiza o que deve ser cobrado. Mas no regulamento, a ADAB fez questão de especificar. Então, para os animais de produção, presença de GTA, dentro da GTA vai ter informações que vão dar garantias que aquela partida, né, que aqueles animais estão ok. Documento equivalente quando se aplicar, né, vai ter que ser especificado. E também cita aqui a CISE, né, CIS modelo E. CISE, que é o quê? É similar a um GTA, mas usado para produto e subproduto. Então, o sebo desse animal que vai para a indústria para fabricar sabão, o couro desse animal que vai para o curtume, ou outra parte, né, outro despojo, enfim, outro subproduto, vai estar acompanhado de um documento chamado CISE, tá? E tem a finalidade de acompanhar as partes já processadas de um animal. E o animal vivo, né, a GTA. Bacana? Então, aqui, como é que eu estudo isso? É muito complicado imaginar que nós vamos saber tudo. Mas bovinos, né, você tem dentro desse documento, GTA, informações sobre a questão da fitosa. No momento presente, nós não temos mais obrigatoriedade da vacinação, né? O país é livre, livre com vacinação de fitosa, né? Os estados já chegaram nesse status, buscando o livre sem vacinação. E hoje você tem o quê? A declaração de rebanho, né? Que acontece 2 vezes por ano, e as vigilâncias sendo feitas nas propriedades para dar garantia que não há vírus circulando, que não há animais com sintomas, e o Serviço de Defesa integrado monitorando tudo. Então, hoje você não tem mais, nesse momento presente, essa obrigatoriedade da vacinação. Mas o comprovante de vacinação faz parte da exigência, né? Quando tinha. Atestado de exame sorológico para brucelose, as fêmeas devem ser vacinadas ali de 3 a 8 meses, então você tem que ter um atestado que documente que esses animais sofreram essa vacinação. Teste negativo para tuberculose, animais que estão em trânsito e vão para aglomeração. Então, de maneira geral, esse panorama que eu passei vai valer para equídeos, vai valer para suítes, sendo que cada um vai ter uma especificidade. O que a gente precisa saber aqui para ficar fácil? A presença da GTA é obrigatória nesse trânsito para animais vivos, e esses animais citados, né, bovinos, bubalinos, suídos, ovinos, caprinos, felinos, lembrado felinos, que pode parecer uma exceção, já que é pet, não, mas ele entra aqui, né, questão da raiva, leporinos, né, que vai ser ali os, se não me engano, são os coelhos, né, me corrija se eu estiver errado, dá uma pesquisada aí, se não me engano, são os coelhos, abelhas, animais aquáticos e animais silvestres. Então, saber que se aplica a esses animais e aos produtos e subprodutos, o CISE. Então, já dá para ter um panorama grande. Agora, o que cada um dessas espécies é exigido, a nível de prova fica bem difícil, mas uma leitura atenta já dá uma tranquilidade, uma paz para a gente se situar, tá bom? Então, seguindo aqui o parágrafo segundo, o que ele vai falar, né? Que essa relação que nós abordamos agora poderá ser alterada, normal, né? Isso é de praxe, sofre alteração. A lei é enfática em dizer que esses documentos serão emitidos, né? Deverão ser emitidos por médico veterinário oficial ou credenciado. Aqui, vamos seguir a lei seca. Mas, na prática, nós temos o GTA sendo feito por técnico agrícola habilitado para aquilo, né? Credenciado. Ou um veterinário de iniciativa privada credenciado. Leitura da lei seca, tudo que está acima é só veterinário. Então, no dia a dia, quem faz GTA e está no REDA ou é servidor da ADAB,
Se faz, está certo fazer. Só que a redação do decreto aqui cita somente o veterinário, aí sim tem que saber para a prova. Apesar de saber que esse GTA pode ser feito por um técnico, pode ser feito por um agrônomo, desde que ele seja credenciado, ou seja, além de estar no cargo, nomeado, seja efetivo ou temporário, tenha uma matrícula, né, que dá o credenciamento para ele gerar. Mas para efeito da prova, todos os documentos citados, somente o veterinário, tá? Que é a lei seca. Fica proibido no território baiano o quê? O ingresso de suídos provenientes de áreas ou regiões onde se pratica vacinação, né? Isso aqui é controverso, contra a peste suína clássica, ou de regiões onde não existe programa. Por quê? Aí eu fiz a tabelinha aí embaixo, né, tentando esmiuçar isso aqui. Se já existe um programa de vacinação e o território é livre, qual é o problema? O risco, né, de circulação viral desses animais que já está vacinado. Se a região não tem histórico, você pode ter, porque a vacina é um vírus, né, inativado. Então ele pode promover vai imunizar o animal a partir da reação desse vírus, mas muitas vezes o animal que nunca teve contato, na presença desse animal imunizado, possa sofrer um efeito de uma possível infecção. Então a norma, ela traz essa característica aqui em caso de suíno. Decorar bem isso aqui, porque é uma exceção bem interessante, né? Quando você tem animais provenientes de áreas de vacina ou não vacina, está sendo proibido a entrada. Por quê? Porque ambos os estados aí, vacinado e não vacinado, representam um risco para o território baiano. Tá bom? Só pegar essa leitura e aí fica tranquilo. É uma exceção bem forte, né? É um pouco complexo. Mas a ideia base é essa. Se o território não pratica vacina, os animais não teriam essa imunidade natural. Então, está exposto a animal contaminado ou animal vacinado representa um risco. Bacana? Então, o artigo 13º-A, que quer dizer o seguinte, já existia, na verdade, 13, né? A partir do 10, né? É cardinal, né? Então, 13. Então, 13A é o quê? Já existiu o 13, foi criado o artigo 13 novo. Depois foi criado outro 13 novo também. Então, você tem o 13A e 13B. Então, esse 13A é o quê? É proibido, né? Você passar uma GTA para terceiros, como na vida, né? Como em qualquer documento. Você não pode se identificar com o documento do seu parente, né? Então, da mesma forma, nesses controles aqui é exigido esse cuidado, seja para transporte, seja para qualquer finalidade. Sempre que tiver animal sendo transportado, né, o que está no documento tem que ser compatível com o que está no caminhão transportado. Então, se você tem uma espécie equino, você não pode ter na GTA mular, são diferentes, né? Você vai ter que ter a mesma espécie, a mesma quantidade, e passando um pouco mais à frente, né, pela resenha do animal presente no exame, o mesmo animal. Tá? Então, a norma explica coisas básicas, mas é necessário, que é um regulamento. Então, precisa estar mesmo, tá? Esses veículos que serão utilizados devem obedecer às normas, então tem as normas de bem-estar, tem as normas da NTT, né, que informa se aquele veículo está credenciado para ser utilizado. Então, as normas, de maneira geral, devem ser obedecidas, tanto do órgão quanto as normas de bem-estar animal, para que possa fazer o trabalho. A gente só pensa na norma da defesa, né? Mas aqui é bem abrangente, bem como ser dotado de equipamentos e de emissões adequadas às espécies animais que transportam. Então, o boiadeiro não tem aquele desenho, aquele formato, porque alguém achou bonito. Não, aquilo ali está previsto dentro das normas de bem-estar e foi pensado, né, para aquele momento, onde aquele animal vai transitar no ambiente urbano, no ambiente rural, a visibilidade que ele vai ter, o espaço ali dentro, a capacidade de carga. Aqui no meu estado, agora, a Polícia Rodoviária Federal quer que a gente informe o peso estimado de cada partida, né, pelo GTA, para saber se está ultrapassando o peso que aquele veículo tem capacidade. Exemplo, pode levar 20 toneladas. De repente, 30 animais é 25 toneladas. Então, estaria acima do peso que o caminhão leva, mas ele leva, né? Do que é preconizado. Como não tem balanço em todo canto, eles utilizam esse meio para fazer uma fiscalização mais efetiva. Então, a gente passou a colocar isso na observação. Tá? Então, são coisas assim que devem ser obedecidas dentro desse transporte. Estabelecimentos que vai promover abate ou comercialização de animal, né, eles devem dispor de locais, assim como os veículos, né, adequados para a limpeza e desinfecção dos veículos encarregados. Então, o boiadeiro sai da sua residência limpinho, né, lá da cooperativa ou da casa do transportador, vai na fazenda, embarca, chega no destino bastante sujo. Então, esses locais de destino já devem promover a limpeza, né, e desinfecção, até para que não haja uma disseminação natural por esse veículo sujo no ambiente, tá? Então, é previsto isso também dentro dos procedimentos. Então, tanto o matadouro, quanto as fazendas, quanto os locais de eventos, né, deve ter esse cuidado. Os animais em trânsito interestadual e intraestadual podem ser submetidos à inspeção, então fiscalizar o documento é uma ação. Aí você pode fazer a fiscalização só documental, tá ok, boa viagem, como você pode fazer a inspeção dos animais, normalmente deve ser feito por veterinário, tá? E ela pode ser a qualquer tempo, então, na entrada, na saída, durante o transporte, na chegada do evento. Então ele fala, e pode ser feito, inclusive, nas divisas e fronteiras. Como a norma é estadual, a divisa ainda é Estado, então ela é bem abrangente. Como que isso aqui pode ser explorado? Essas proibições, toda essa parte aqui do artigo 13º. Exceção, afirmação falsa, né, que vai pegar o aluno que não leu atentamente, que não debateu, como nós estamos debatendo. Então, é básico. Essa norma é bem facinha, né? O problema dela é que no PDF ela está um pouco didática, mas ela não é uma norma difícil, não, é bem tranquilo. Aqui no 17, no cumprimento das exigências que estão previstas no artigo que nós estamos falando, né, serão adotados o quê? Termos, né, para apreensão, que vai ficar à disposição. Então, você tem que ter medidas que vai coibir os ilícitos. Então, você pode apreender animal, como nós vimos lá as medidas sanitárias, né? E aí você vai ter que ter os termos. Tem essa questão da avaliação situacional epidemiológica, que ela poderá ser feita pela autoridade, em detrimento de todas as medidas que já foram feitas, como forma de medida sanitária. Então, vai ter o retorno à origem, quarentena, o sacrifício de animais sanitários, como vai ter a eliminação de produtos e produto de origem animal. Então, aqui em cima nós falamos todas as medidas sanitárias adotadas, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho, ó, essas proibições, ó. A defesa animal poderá adotar, e aqui embaixo acrescenta-se mais duas medidas sanitárias que serão tomadas na avaliação da situação epidemiológica. Então, além daquelas, diante de um problema,
maior que ocorra com animais, produtos, enfim, toda a cadeia, né? Ainda poderá ser feito o rechaço de uma carga em trânsito. Os animais poderão ficar em quarentena, que é desembarcar em uma propriedade que o serviço oficial julgar necessária, para que, no tempo necessário, a manifestação de algum sinal clínico de um vírus, enfim, de um agente biológico que estiver incubado, possa manifestar sinal. Ou não, né? Indicando que está sadio, ou mesmo sacrifício sanitário, ou mesmo eliminação. Então, são todas medidas que são tomadas. Tudo são medidas sanitárias, só que tem locais diferentes aqui na norma. E essa daqui está como medida extra, né? Vamos dizer assim, excepcionalidades. Mas, de maneira geral, ele está falando de quê, pessoal? Do trânsito, tá? Que nós acabamos de falar de trânsito. E ele fala, conforme a avaliação situacional epidemiológica, pela autoridade sanitária responsável, sem prejuízo de outras determinações locais, tal, tal. Como nós estamos falando de trânsito, ele está dizendo, retorno à origem, quarentena, sacrifício, eliminação de produtos e subprodutos. Então, essa ação específica para o caso de trânsito, tá? Bacana, pessoal, tá tranquilo? Tá bom, né? Já já a gente mata aqui os 30 artigos e coloca mais um cheque lá no estudo. Bacana, Adalto. Adalto já deve ter lido essa norma pelo menos umas 3 vezes, né, Adalto? Já tá estudando bastante tempo. Bom demais. Caraca, aí tu forçou. 200. Vamos lá, né? Vamos chegar. Falta pouquinho para chegar nos 40. Então, nós temos aí o artigo 18 trazendo o quê? Né? Que todos, né? Então, pessoas físicas e jurídicas são todos, né? Que atuam explorando a atividade pecuária, produzindo, comercializando, utilizando produtos, subprodutos, derivados, para uso animal, inclusive quimioterápico, biológico, uso agropecuário, ficam obrigados ao licenciamento e registro na DAB. Ou seja, a DAB quer que quem vai explorar a pecuária, em todos os seus aspectos, informe antes para que haja o licenciamento e para que haja o registro. É como eu sempre falo, né? Como é que eu, órgão de defesa, vou fiscalizar o meu território se eu não tenho conhecimento de onde está a atividade, se existe a atividade, qual o risco dessa atividade, por meio do licenciamento e registro. Então, a DAB, dessa forma, ela conhece quem está dentro desse segmento pecuário, explorando alguma coisa, como também lá nos vegetais, né? Vale do mesmo jeito. Então, a partir daí, ela vai conseguir fazer as ações. Então, esse licenciamento, esse registro é obrigatório. Se não for feito e for descoberto, interdição e também as outras medidas que o decreto traz, né? Sem prejuízo aí de multas, enfim. Esse procedimento já é previsto dentro do órgão, né? Então ele vai ser fixado em ato interno, existe portaria, regulamento para isso, e ele é obrigatório. E também é obrigatória a apresentação de um certificado de regularidade emitido pelo CRMV, né, da Bahia. Ou seja, os conselhos têm esse papel, né, de ter tanto o profissional quanto a pessoa jurídica que desempenha a atividade privativa desse profissional, no caso do agrônomos, o CREA, no caso dos técnicos, o CFA, no caso do veterinário, o CRMV. Então, se uma empresa desempenha atividades que são competência privativa do médico veterinário, ela vai desempenhar essa atividade comercial, mas ela precisa ter no seu quadro técnico um RT, e essa atividade tem que estar certificada, né, reconhecida pelo CRMV, que há um profissional habilitado na frente dela. Então, a norma aqui condiciona também a presença de uma chancela, né, do Conselho de Medicina Veterinária. Bacana? Então, além de ter o licenciamento pela ADAB, o registro, tem que ter essa chancela, o CRMV, aumentando a segurança, né, porque aí o ADAB resolve o aspecto sanitário, que ela tem que fazer, e também faz uma dobradinha com a CRMV, que vai garantir que há um profissional habilitado desempenhando aquela atividade, ou seja, uma segurança real mesmo. Não é só, ok, na ADAB, mas aí tem um leigo tomando de conta, tem um leigo fazendo. Então, nessa dobradinha aqui, você tem uma segurança impecável, vamos dizer assim. Então, esse registro, esse licenciamento vai sofrer as observações e a qualquer momento pode ser cancelado. Né? Uma vez cancelado, vai ficar aí pelo tempo necessário até que haja a regularização ou mesmo a reabilitação dessa empresa. E ainda vai sofrer as penalidades que estão previstas. Então, uma parte, assim, que a norma foi bem enxuta até em dizer, precisa licenciar, precisa registrar, precisa ter conhecimento do CRMV. Se não fizer isso, não faz. Se fizer e não atualizar ou tiver qualquer falha, é interdito. Então, muito prático. Tem norma que é 2 páginas só para resolver isso aqui. Então, tá bem bacana. Então, aqui, novamente, né, ele traz essa competência para o serviço de defesa, mas diretor-geral. Como é que a norma pode enganar? Gerente de defesa animal, a unidade, CESAB, ADAGRE não, é CESAGRE. Então, você tem aqui elementos nesse parágrafo de criar confusão, mas tudo que a norma falou sempre é competência da ADAB, dentro da ADAB é a instância superior, que é o diretor-geral, né? Vai ser por ato administrativo dele. Então, poderá o interessado ser cientificado dessa decisão aqui, ó, se o diretor abrir uma medida que vai sancionar o interessado. Exemplo, ele iniciou o estabelecimento sem ter feito licenciamento e registro. Foi identificado. Então, é competência do diretor-geral, mesmo com defesa, né, que é facultada a defesa do interessado, agir. Então, ele vai ter prazo de 15 dias para reclamar, né, dessa medida. Esse interessado será cientificada a decisão que suspendeu ou cancelar o registro de licenciamento, podendo ter por recurso sem efeito suspensivo no prazo de 15 dias, e a contar dessa data, né, a julgamento da diretoria colegiada da data. É aquela questão do rito administrativo. Inclusive, nós vamos ver isso dentro de legislação, quando a gente fala lá das ações do Poder de Polícia Administrativo. Eu quero abordar um pouco sobre esse rito que tem nessas normas relativas à atuação, defesa, conselho, julgamento, recurso. Isso vai dar um panorama legal para a prova. Está dentro de legislação. É o último tópico. Tá? Mas, em resumo, desrespeitadas essas medidas de registro e licenciamento, vai haver ação da DAB por meio do seu diretor, né? Aqui é a competência dele. Facultada a defesa prévia, então, pode haver uma defesa antes mesmo de haver essa sanção, no prazo de 15 dias, da abertura da vista. Tá? E aí, ele vai ter 15 dias de prazo para fazer essa defesa, que vai ser analisado pelo colegiado da DAP, tá? O rito administrativo desses atos. Essa penalidade administrativa que foi aplicada será estendida ao sócio. Isso aqui eu achei muito específico dessa norma, tá? Se a gente lê a lei
sem fantasiar, sem provar, sem sentir o que pode ser cobrado, a gente é enganado. Então, ó, ela vai ser estendida aos sócios. Vamos supor que chega na hora da prova, eu não li isso, aí você gera um caos, né? Poxa, eu não vi isso, mas isso é absurdo. Não, não é o sócio. Não, mas é a pessoa jurídica. Se é a pessoa jurídica, então o sócio que está na composição ali daquela empresa, lá na junta, vai valer para ele também. Só que aqui está sendo afirmado na lei, então é lei seca, aplique-se. Em outro caso, a gente poderia especular, será que pode, será que não pode? Então, isso aqui é bem interessante, tá? São coisas assim, pessoal, que quando você está lendo a lei, você tem que rastrear. Essas coisas que fogem do procedimento padrão. O que é padrão, a gente já pega por osmose, mas essas coisas assim, elas são indicativos de possíveis pontos, né, de enganação na hora de prova. Porque vai gerar uma dúvida. E nesse caso aqui é verdadeiro, mas eu ficaria com dúvida se eu não tivesse lido. Será que faz sentido estender para o sócio? Pelo que está aqui, pode, mas se eu não tivesse lido, ficaria com dúvida. E a prova quer fazer isso, gerar dúvida, tá? Sendo vedada a concessão de registro ou licenciamento à empresa integrada por qualquer desses sócios. Então, resumindo a história, atinge o sócio para que esse sócio não execute outra atividade para não resolver essa. De repente, o matador foi interditado, ele corre e licencia, né, como é que se diz? Passa a ser um, caramba, locatário não. Enfim, ele assume a atividade de um outro estabelecimento, para que ele não perca ali a movimentação financeira. Então, por esse instrumento aqui, ele não poderia, tá? Porque a pessoa dele vai ser atingida. Então, se ele não quiser corrigir aqui, porque é muito caro, e assumir a locação, não é locação, tem um termo correto. Um outro estabelecimento, só para não ter prejuízo, a norma está vedada, arrendatária, show de bola. Então, esse é o sentido. Criar um obstáculo real para que essa atividade seja coibida na raiz. E isso é inteligente do ponto de vista da norma, porque quando você é empresário e precisa cumprir os objetivos, você sempre vai tomar decisão pelo que é menos custoso, né? Então é mais caro corrigir, então eu fecho aqui, largo de mão e vou abrir outra ali. Vou arrendar outra área e vou explorar lá. Então a norma é bem abrangente, muito inteligente. Eu já li várias normas, aí vou vendo essas peculiaridades. Então, como a Dalto falou, né? Até isso aqui há, então é uma vedação indireta dele ser arrendatário de outro estabelecimento e com isso burlar o sistema. 19 para fechar o capítulo, né? As pessoas físicas e jurídicas, então todos, né? O Joãozinho do CPF, como o seu João do CNPJ, né? Eles devem, né, cientificar a DAB de atualizações, né, que vai acontecer no estabelecimento. Então hoje eu comprei a minha casa. 10 anos depois eu amplio, duplico. Eu tenho que ir lá no PTU e dizer, olha, minha casa agora tem tantos metros a mais. É difícil, mas você fazer, porque se você fizer isso, você vai ser cobrado a mais, né? Porque o IPTU ele é um cálculo pelo bairro, pelo município e pelo tamanho da habitação. Da mesma forma, dentro da DAB, ela quer saber se aquele imóvel, se aquele estabelecimento, se aquelas informações administrativas são as mesmas do momento do seu registro de licenciamento ou se sofreu alterações. Tá? Então, isso aqui é objeto de fiscalização, auditoria também. Tá? Então, eles devem ser comunicados de alteração, tanto administrativa quanto física, dessas instalações. Então, as obrigações e deveres. Quando a gente chega aqui no capítulo 5, por tudo que nós falamos, já está claro que a gente sabe tudo que está aqui. Porque tudo que nós falamos antes tem a ver com o que está no capítulo 5, só que o capítulo 5 ele só detalha. Ele faz um resumo e organiza o que nós já falamos antes. Tá? Então, são deveres do proprietário. Ó. Tudo que nós já falamos, mas de maneira bem especificada. Eu vou deixar para vocês lerem. Né? Deveres do transportador. Então, aqui qual é a pegadinha? Saber o que cabe ao proprietário e o que cabe ao transportador. Que eu possa inverter essa lógica. Tá? Então, por exemplo, acatar e cumprir as disposições deste. Isso aqui deveria ser de todos. Tá? Mas a norma aqui, ela coloca para o transportador como forma de estender, né, essa responsabilidade para ele não se sentir como se não fosse parte desse problema, fosse só o dono do animal, fosse só o dono do estabelecimento. Não. Ele também faz parte dessa cadeia de sanidade, faz parte dessa cadeia de defesa. Tá? Então, o papel dele principal é o quê? Como transportador, transportar animais, né? Adequados à espécie transportada, observando as normas sanitárias vigentes. Então, ele tem que ser um profissional com amplo conhecimento e cumpridor aí das normas necessárias. Comunicar a DAB, ao preposto da DAB, o óbito de animais de estarem acometidos de doença logo após a ocorrência. Transitar com o GTA. Então, o que é voltado para o transportador tem uma leitura clara que é a responsabilidade dele. O que é voltado para o produtor, a norma vai ter uma leitura clara que é a responsabilidade do produtor. É como o nosso carro, né? Qual é a obrigação nossa? Qual é a obrigação do Detran? Qual é a obrigação do órgão que monitora o trânsito? Todos estão interligados, mas cada um tem uma competência específica. Isso aqui não é difícil, tá bom? Quais são as responsabilidades dos abatedores, laticínios e congêneres? Acatar e cumprir as disposições desse regulamento. Então, ele também faz parte dessa cadeia, e assim como o produtor e assim como o transportador, ele tem que estar ligado nesse conjunto de normas, para que ele possa ajudar nesse processo. Além disso, ele vai ter as próprias deles, né? Tem que ter registro, cadastrar, licenciar, receber os produtos, subprodutos, só pode receber animais com GTA, ó, coisa que nós já falamos, né? Vai ter que fornecer a DAB dentro do prazo, os remanejos de abate, né? Os registros lá dos abates, fornecer a DAB quando solicitar dentro do prazo estabelecido em relação dos fornecedores de leite, entrega ao estabelecimento. Com isso, a DAB vai conseguir saber se está chegando de propriedades que têm atestado negativo para a brucelose. Então, a cadeia vai se fechando e vai dando a segurança que nós vimos lá na introdução da norma, tá? Então, é bem tranquilo isso aí, uma leitura atenta e sempre analisando, né? Todos têm que estar ciente e cumpridor do regulamento, mas cada um tem uma parte específica dentro desse regulamento. E o único motivo aqui da gente ficar atento é a inversão, né, de competência. Né? O transportador está muito ligado ao transporte, tá claro. O produtor é tudo. Né? Ele comprou o animal, tem que, se tiver que vacinar, vacinar, tiver que declarar, declarar, se tiver que comunicar um surto de doença, comunicar. E o estabelecimento é a parte mais comercial, né? Então, toda abatedora com finalidade comercial fica obrigada a manter à disposição e fornecer o quê? As GTAs, né? Como também os animais abatidos, uma relação contendo a numeração de trânsito de animais, o número do proprietário, o município de origem e o número de animais abatidos. Ou seja,
A parte administrativa do negócio ali de abate tem que ser de conhecimento da defesa para que a defesa faça as ações ali. De repente, está chegando animais a mais do que está saindo em GTA, está vindo animal clandestino. Não poderia ter sido recebido. Mas, de repente, havia uma máfia ou há uma máfia naquele matador e o abate começa sem a presença do veterinário. Porque, pegando a coisa bem prática, né, o estabelecimento é privado. O dinheiro ali é privado. Só que para ele existir, ele foi licenciado pela DAP e registrado. Para ele iniciar um abate, tem que ter a presença de um veterinário oficial lá, que vai observar os animais que já estão lá, naquele período de 24 horas, se não me engano, antes do abate, né, que é para esvaziar o conteúdo ali do rumen do animal, para depois entrar no abate. Desde aquele momento, o veterinário já tem que saber. Então, ele vai verificar a origem dos animais a partir do GTA. Então, a ideia é coibir toda a chance, né, de erro. E, apesar disso, a DAB ainda obriga, né, como qualquer arroz de defesa, o conhecimento administrativo dos animais envolvidos nesse abate. Então, muito tranquilo, né, muito tranquilo mesmo. Aí, o capítulo 6 vai avançar em relação ao comércio, trazendo mais detalhes. Então, todos, né, as empresas que processam, industrializam, comercializam. No caso, abatedores, frigoríficos, laticínios, indústria de queijo, manteiga, iogurte, linguiça, salsicha, né, os processados, e também os locais que vendem carne bovina, ovos, mel, laticínio e pescado, todo esse conjunto aí deverão, né, exibir sempre solicitada a documentação sanitária dos seus fornecedores. Então, por meio do regulamento, a AW diz, olha, eu vou no supermercado, quero saber quem vendeu essa carne. A partir dessa carne, ele vai saber onde ela foi abatida. A partir de onde foi abatida, ele vai saber quem forneceu. Conhecendo quem forneceu, ela vai saber a história do animal. Então, é um processo muito inteligente, né, regulamentado no decreto para que haja uma segurança dos produtos, né, que a carne na prateleira é um produto, que o queijo ali no comércio é um produto. Da mesma forma que vale para os produtos e produtos, vale para os biológicos, quimioterápicos e os demais preparados. Então, as vacinas são alvo, né, dessa fiscalização, os antibióticos, né, que são os produtos livre veterinário, antiparasitário, kit diagnóstico, teste de laboratório, todos eles entram no bojo da fiscalização aqui da DAB. Então, ela não estava pensando só em animal vivo, animal abatido, mas como também a cadeia de insumo que faz esse animal, né? Somente a parte veterinária, né? Ele não falou aqui de ração. Então, em nenhum momento foi falar de ração. Ração poderia ser uma pegadinha na prova, tá? Porque ele fala de insumos no sentido veterinário, não de alimento em si. Então, a ração veio aqui na minha cabeça, podia ser uma forma de enganar aí o estudante. Seguindo aqui no 27, né, só poderão ser utilizados e comercializados no território baiano produtos e insumos pecuários, independentemente do local de produção, registrado ou licenciado no mapa. Aqui ele fala, insumos pecuários. Você sabe que alguns insumos, rações, por exemplo, elas só chegam no mercado se o mapa chancelar, né, vai ter lá a fiscalização do mapa. Então, nesses casos, como é que a DAB faz? Ela quer saber se o produto tem a chancela oficial do mapa. Se tem a chancela do mapa, tá ok. Se não tem, tem que sair do comércio, se for obrigado a ter. Da mesma forma, a gente vê isso nos agrotóxicos, né? É obrigatório quem produz registrar no mapa. O órgão fiscaliza do comércio até a propriedade. Então, da mesma forma que acontece nesses insumos, tá? Se existe a necessidade de um antibiótico para estar na prateleira, está registrado licenciado no mapa, a DAB vai observar. Estando assim, está tudo certo. Tem a questão aqui das vacinas, né, que obriga aqui no artigo 28. Então, vacina, ela exige uma temperatura de conservação durante todo o período, tem uma validade que deve ser obedecida. Você tem que ter os controles que garantem que não houve variação a mais ou a menos dessa temperatura. Isso o órgão fiscaliza. Então, quem lida com vacina é um trabalho muito difícil, porque tem que ter a estrutura para isso, tem que ter um valor da vacina acessível, que pague tudo isso, tem que ter contingência caso falte energia para essa cadeia de frio se manter, né? Tem que ter tecnologia para isso, seja gerador ou outro mecanismo que compense a falta de energia. Então, a DAB também está atenta a isso aqui no artigo 28. Então, cabe nela fiscalizar todos esses, né, envolvidos, e eles têm as obrigações, né, de manter as condições de armazenamento ideal, registrar o recebimento, a movimentação, a venda e o estoque desses insumos em sistemas definidos pela DAB. É assim mesmo que funciona. O nosso servidor ele vai fiscalizar o estabelecimento de revenda com o objetivo de ver essa documentação. Então, ele faz essas auditorias frequentemente, como também no produto. Mas o histórico de como esse produto foi cuidado, principalmente, né? Porque se ele mentir em documento e depois foi descoberto, você tem a prova ali para interditar, para apreender, para destruir esses insumos. Então, seguindo aqui, né, as pessoas físicas que vão comercializar os produtos veterinários de interesse da defesa animal devem, no ato da venda, emitir nota fiscal, né, tem os dados aqui do comprador, e também encaminhar cópia das notas fiscais emitidas no prazo que for determinado. Então, um controle de conhecimento, né, lembra um pouco o agrotóxico, aqui a norma não falou em tantas vias, mas ele fala cópia, né, então é uma via única, que é a nota fiscal, e uma cópia, pode ser o carbono, como pode ser uma cópia mesmo avulso, desse documento para efeito de conhecimento e ação também. Caso haja burla desse processo, né, haverá o cancelamento do registro e licenciamento. Então, serão cassados. Então, se for fraudada, né, essa nota fiscal ou não for atendido, essas empresas responderão. Tem um mecanismo que o órgão vai usar para quê? Para tomar conta. Imagina se não houvesse isso, né? Eu compraria a vacina e estaria aplicando água no animal. Porque não houve a viabilidade do produto, ninguém fiscalizou aquilo. O mapa garantiu que foi registrado, estava tudo ok. Chega na revenda, vira água porque chegou a 20 graus. Então já inativou ali aquele agente que eu ia aplicar no animal e ia me dar o objetivo ali esperado, na vacina. Então, esse trabalho todo tem a ver com sanidade, porque essa vacina, no caso da fitose, ia imunizar o rebanho. Aí você imagina, vacinar 10 milhões de cabeças e descobrir depois, na verdade, foi aplicado água, né? Imagina o custo. Então, o serviço de defesa, ele foca em tudo isso e vai usar os mecanismos que ele tiver dentro do poder de polícia administrativa para coibir os atos que vão prejudicar essa defesa. Então, para nós que estamos dentro do serviço, é uma forma inteligente de fazer fiscalização. Você faz esse controle todo e garante segurança. Bom, fica proibido no estado da Bahia o quê? O comércio ambulante de produtos de uso veterinário. Isso aqui tem comércio de mudas ambulante, comércio de semente ambulante,
comércio de tudo ambulante, porque você não paga imposto, você tem um mercado para isso, né? É mais barato. Então, esse comércio ambulante, a gente acaba não tendo controle. Então, a norma, obviamente, proíbe, né? É proibido muda ambulante, é proibido o comércio de produto ambulante, agrotóxicos ambulante, sementes ambulantes, porque você não tem o controle que a norma acabou de trazer. E se é ambulante e não tem controle, o risco está instalado, né? Então, sempre vai ser proibido. Aqui no capítulo 7, as vacinações e exames. Então, a profilaxia, que é a prevenção, né? O controle, o problema já está instalado e você precisa agir. A erradicação dessas doenças poderá, né, deve ocorrer de modo sistemático por meio de vacinação e de exames. Então, aqui ela já regulamenta e vai lançar a mão de vacinações e exame como forma de prevenir, controlar e combater doenças aí, né? Erradicar doenças. Olha, medidas sanitárias preventivas para proteger o rebanho contra as enfermidades. Se vocês observaram, né, essa anotação em azul, ela é um ponto de apoio para essa aula dinâmica, porque aí eu preciso ter um ponto de apoio para seguir, para não ter que ficar lendo o conteúdo, porque todo mundo sabe ler. Mas o objetivo também para vocês é, quando estiver estudando, fazer anotações que conectem o raciocínio. Ao invés de fixar só a palavrinha, ter primeiro a visão geral. Aí depois você, agora eu vou marcar aqui, porque isso aqui é importante. Aqui uma palavra-chave X, mas uma frase curta já tem que conectar o entendimento, tá? Como não é norma que eu estou no dia a dia lidando, mas a gente tem essa bagagem dos 10 anos de técnico e continua tendo no cargo de agrônomo, é tranquilo. Mas se eu não tivesse os pontos de apoio, eu não avançaria. Então, isso aqui, já teve aula que eu gravei ensinando a fazer isso, né? Então, você organiza o seu texto, lê e anota o que entendeu. Lê e anota o que entendeu, na primeira fase. Numa segunda fase, você vem grifando palavras. Então, você tem um material espetacular, porque você já vai ter a LC, as anotações do seu entendimento, os grifos do que é essencial, e vai produzir um material parecido com esse, com a sua personalidade, com a sua necessidade. Então, fica aí esse bizu. Aqui eu uso essa marcação azul. E é bom fazer no computador também, porque você ganha tempo, muda, né? Melhora. Na época que eu estudei, eu fiz muito isso, mas foi manual. Eu imprimia e fazia isso. E aí nunca mais você esquece. Às vezes você está lendo aqui em cima, aí você está enxergando ali embaixo, aí você já lembra. Funciona tipo um flashcard. Você bate o olho, isso aqui queria dizer isso. E aí o material fica realmente muito bom. Tá? Seguindo para fechar, né? Artigo 32. Também é obrigatório no território da Bahia a realização de vacinações em conformidade com o calendário oficial. Então a DAB vai publicar, né? É o oficial, os calendários respectivos a cada doença. Então a gente tem a questão da fitose no país inteiro, é algo bastante conhecido, mas também tem outras enfermidades. O diretor-geral da DAB, porque o diretor-geral, que é ato de portaria, né? É a instância superior, vai estabelecer, mediante portaria, calendário de vacinações, com a indicação das espécies passíveis de vacinação. Como eu falei, varia de animais para animais. Hoje nós temos um calendário dentro da prefeitura, aqui é pela prefeitura da Raiva. A Raiva é controlada pela Secretaria de Saúde Municipal por conta dos animais PET. Dentro da sanidade animal, as ações são de profilaxia, captura de morcego, controle de morcego em tocas, como forma de mitigar o risco de presença desse morcego no rebanho. Tá? As vacinações, elas vão obedecer calendário específico de cada estado. E aí, para técnico, né, já fica muito profundo. Mas entender, né, que os calendários de vacinação, eles são oficiais e vai ser por ato administrativo da instância superior. O calendário de campanha da vacinação, bem como a periodicidade dos exames e a idade mínima de animais, poderão ser alterados pelo órgão executor da Defesa Sanitária Animal. Recentemente, antes de encerrar a vacinação da fitose, eles mudaram, né? Antigamente vacinava todos os animais em abril. Aí passou a ser em abril tal idade, em outubro, aqui no meu estado, outra idade. Eu não lembro agora certinho. Então são exemplos aí que vai ser ajustado em função do conhecimento técnico científico. Não por uma necessidade de todo ano estar dando agulhada no animal. Isso pode variar em função da patologia, em função da efetividade da vacina, de uma novidade que se tem no meio. A DAB providenciará a vacinação compulsória de animais quando o erro não tiver sido feito pelo proprietário. O que é compulsório? Né? O que é uma aposentadoria compulsória? O juiz, se não me engano, é 75 anos, né? Então, se ele não pedir para aposentar, ele vai ter que ser aposentado. No serviço público, eu não recordo aqui quantos anos são. Se você atingir aquela idade e não pedir aposentadoria, você vai ser aposentado. Então, esse compulsório aqui é exatamente isso. Se o dono do animal não fez o que era para fazer, a defesa vai fazer, ele vai receber as penalidades, né? Sem prejuízo da aplicação das penalidades legais, mas o ADAB vai garantir ali a sanidade com relação àquela vacina. E essa vacina poderá ser feita por pessoas que não são servidores da ADAB, por meio de credenciamento, veterinário, técnico, enfim, cada ação vai dizer. Os eventos agropecuários nós conhecemos, né? Muito bom, né? As festas agropecuárias, os rodeios, os eventos agropecuários, as feiras, e esses locais movimentam animais, né? É o grande público e pivô desses eventos é o leilão, o rodeio, o vaquejado, e isso junta animais. Juntar animais é uma questão de risco para a defesa, porque vem animais de diferentes locais, com diferentes cuidados, diferentes espécies. Então é um ponto focal importante, porque você pode reunir um monte de animal sadio, entrar um animal que não está sadio, e quando esses animais voltarem, espalhar a doença no estado, né? Então os locais de evento pecuário, eles são muito visados dentro do serviço de defesa, para que possa fazer essa parte festiva em segurança. E aí são todos eles. Então, todo evento pecuário, incluído no calendário oficial, terá um médico veterinário responsável, credenciado pela DAB, exatamente por essa preocupação. Só vai entrar animais que tenham documento. O veterinário tem um olhar clínico, tem o conhecimento da doença, então, mesmo tendo documento, vai conseguir ver ali o estado do animal e perceber que esse animal eventualmente pode estar com algum problema até ao longo do trajeto, né? Porque você tem o GTA, é a primeira parte do processo. Mas tem animais que viajam muitos dias. Pode ser que no decorrer da viagem manifestou um sintoma. Tá? Então, isso aí é obrigatório. Então, nenhum evento agropecuário é autorizado sem a presença de um responsável técnico, que vai ser credenciado da iniciativa privada, ou seja, ele vai atuar com o olhar do serviço de defesa, mas como privado, e o órgão de fiscalização vai fiscalizar o evento e o veterinário, né, para que haja uma duplicidade de fiscalização e aumente o rigor ali. O órgão vai procurar saber se o veterinário credenciado está fazendo
o que tem que ser feito, se ele não fizer, o órgão vai fazer, e ele vai ser penalizado, e o organizador do evento também. Então, são medidas aqui que a lei traz, né, para não gerar, como é que eu posso dizer, um problema, porque muitas vezes o órgão não tem a capacidade de ter servidor em todos os eventos. Então, você tem o licenciamento daquela fiscalização pelo credenciado, pelo veterinário privado, habilitado para isso, e a fiscalização fiscalizando ele, né, e ao mesmo tempo, muitas vezes, o próprio Ministério. Ser fiscalizado pelo órgão de defesa animal ou pelo responsável que é credenciado para essa finalidade, então o evento vai passar por isso. Os eventos que não tiverem no calendário oficial só poderão ser realizados com autorização do diretor-geral da DAB. Então, se você tem um calendário oficial, a DAB já disse, ó, janeiro vai ter evento A, fevereiro evento B, vai ser em tal local, vai ser assim, assim. Fechou o calendário, teve um novo evento, uma corrida, uma vaquejada extra, ela só poderá ser feita mediante autorização com antecedência de 30 dias, né? Então, um prazo aí interessante. Por quê? Porque não estava no calendário. O que já está no calendário, automaticamente já tem medidas ali antecipadas, né, para dar segurança. Só será permitido acesso a animais vacinados sem sinais, né, sem sintomas clínicos de doenças infecciosas contagiosas e parasitas. Então, não é a presença do documento que dá a sanidade. A presença do documento é um caráter obrigatório, vai ter que existir. O animal está sadio, não, certo? Mas a norma enfatiza a ausência de sintomas. Por isso que há todo esse rigor. Porque se fosse só pela presença de documento, o nível de segurança seria mais baixo. Tá? Então, na autorização do evento, cada caminhão que vai chegar naquele evento vai apresentar o GTA, vai apresentar os exames e deveria, né, o veterinário credenciado ou oficial fazer a inspeção desses animais. Os animais deverão vir acompanhados de comprovante de vacinação, sem prejuízo da inspeção sanitária. Novamente, aqui, a questão da inspeção, né? Ter documento não é garantia. Para o ingresso de animais de eventos pecuários, suínos deverão ser provenientes de grandes suínos com mínimo de doença. Você viu que o suíno tem dois pontos focais, né? Aquele lá, oriundos de animais vacinados ou não vacinados, representa o risco do território baiano. E aqui, novamente, ele fala de suínos com grau, grande de suíno com mínimo de doenças ou grande de suíno certificado. Ou seja, tem que vir de um local com conhecimento, não pode vir de um local aleatório, desconhecido, de uma propriedade fora do sistema. Porque uma granja de suíno com mínimo de doença, ela é uma granja conhecida, aquela propriedade tem cadastro, tem histórico, tem anotação, tem GTA. Uma granja certificada nem se fala. Agora, qualquer outra coisa fora disso pode representar risco, né, a aglomeração de animal e, de repente, surgimento de doença. Então, a norma ela já amarrou que deve vir de criações, pelo menos, com o mínimo, né, de histórico aí de doença. Ou certificado. A certificado é o top, né? É o melhor dos estados. A suspeita ou ocorrência de infecções de doença na chegada de animais do evento deverão ser comunicados imediatamente pelo responsável do evento, a ADAB, para adoção de providências profiláticas cabíveis. Ou você anuncia, ou você esconde a descoberta e acaba perdendo o CRMV, né? Porque esse veterinário ele é credenciado, autorizado, ele vai ganhar do evento para realizar o trabalho dele, 5 mil, 7 mil, 10 mil reais, ou muito mais que isso, por uma semana de evento, e ele tem que agir com o rigor da lei, como se fosse um servidor do quadro, tá? Porque, no final das contas, ele está exercendo a atividade de médico veterinário, independente ou não do dinheiro que ele está ganhando, ele tem a ética profissional envolvida. Se ele fechar os olhos para problemas e depois for descoberto, né, ele vai sofrer aí todas as penalidades que nós, como agrônomo técnico, sofreríamos se quebrar a ética profissional, por conta de dinheiro. Aqui, apesar de ter o credenciado, quem já foi em evento, já entendeu isso aí, né? O rodeio, a marca ali aluga, divulga, faz o marketing, traz as pessoas. Essa marca, essa empresa contrata o veterinário privado, esse veterinário privado tem que estar credenciado no órgão, e ele vai fazer todo o cuidado do evento. E o órgão vai fiscalizar tanto esse veterinário quanto o evento como um todo. Tá? É da iniciativa privada essa competência. A DAB poderá exigir realização de exame, reexame, vacinações e revacinação de animais que participem de eventos pecuários em função de razões relevantes, inclusive da hipótese de epidemia. Lembra que eu falei? A reunião de animais é um risco, né? Então só pode entrar animais sadios e, eventualmente, dentro desse espaço, a exposição lá de codorna ou de galinha, as galinhas pequenininhas, ou outra espécie qualquer, receber algo que seja sanável, poderá ser feito essas vacinações, poderá ser feito reexames, né? Poderá ser feito exames. Né? Então, quem vai dizer aí são os veterinários que têm um conhecimento técnico-científico para isso, mas a norma já trouxe dessa necessidade. Em caso de ocorrência suspeita ou infecção doença animal infecção contagiosa no estado ou entre local ou região, a DAB poderá ouvir a Secretaria SEAGRE, né, determinar o cancelamento do evento pecuário. Então, a SEAGRE começou lá no começo, na vinculação dela à SEAGRE, e aqui ela traz uma amarração. Então, tendo um evento pecuário, descobriu-se um foco de uma doença X, houve-se a opinião da Secretaria e dos técnicos da DAB, poderá levar ao cancelamento do evento pecuário. Tá? Então, tranquilo, né? No final das contas, você tem medida para evitar a doença, medidas durante o evento, procedimentos na entrada, procedimento na aglomeração, e caso ainda dê alguma coisa errada, você vai lançar mão dessa questão administrativa aqui, que seria o cancelamento do evento para evitar que aquilo se alastre. Né? Imagina aí a HN1, né? A influenza aviária das aves, né? O foco que teve recente. Então, imagina que o estado está tudo bem, está tendo um evento lá com aves, e do nada descobre um surto lá dentro do evento. Não tem o que ser feito, né? Sacrificar todas as aves, que a medida epidemiológica é essa, não é reexame, não é vacinação, e cancelar o evento, pelo risco que teria a continuidade. Então, pessoal, nós fizemos um estudo aqui muito profundo, como talvez nunca caia em prova, os 40 artigos aí desse regulamento, automaticamente já entendemos o que vai ser cobrado aqui para frente, tá? Aqui a norma fica um pouco mais densa, mas não foi por isso que eu não abordei, mas é porque, assim, de fato, tudo indica que é o comecinho ali que vai ser abordado. A partir dali você tem o trâmite administrativo dos procedimentos, segue aqui para o procedimento de indenização que a norma traz, em relação a sacrifícios que foram feitos em resposta a foco, né? Então existe uma indenização, ó, e como que vai se dar esse processo, no regulamento, né? Traz isso detalhado, como que vai acontecer a interdição da propriedade, proibição de trânsito, utilização de animais de produtos e destes derivados,
Então aqui ela entra numa parte muito específica e densa de medidas em resposta a um problema, tá? E aqui é aquela parte que normalmente nunca cai. Fiscalização e penalidades. Aqui vai entrar aqui em infrações, sanções, no processo de autuação, a parte de conselho ela já abordou, multa. Então entra naquela parte ali que praticamente não se emprega. Então eu recomendo a leitura dos dois capítulos ali, o 9 e o 10, é suficiente para estar pronto aí para provavelmente uma questão em prova, mas que por uma questão, né, a gente pode estar dentro ou estar fora. Beleza? Esse material eu ainda vou finalizar ele, que é melhorar aqui as marcações dos incisos, né? Eu gosto sempre de deixar negrito, eu acho mais didático. Terminar ali a parte de capa e vai estar sendo disponibilizado. As questões a partir de segunda-feira, nós vamos também estar entregando, que eu vou ter que passar para digitação. E é isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade na leitura, ou mesmo que nós já falamos aqui, nós temos o WhatsApp e a continuidade aí do preparatório para estar conversando e ajustando isso. Vamos ver aqui se tem pergunta. Pronto, Ana Paula Gomes, técnico, não pode exercer papel de RT. Dois aspectos, né? As normas do Ministério, as normas dos órgãos estaduais sempre colocam esse veterinário habilitado, tá? Que seria o nível técnico-científico de conhecimento nessa área maior. Eu sou técnico e sou agrônomo. Tenho um mestrado, 3 especializações, estou fazendo outro mestrado. Então, como técnico, eu já sei muita coisa que eu saberia que uma pessoa que faz mestrado sabe. Então, não estamos discutindo capacidade de conhecimento. Um é mais profundo, é menos profundo. O que a norma traz é um direcionamento para uma carreira. Não que o técnico não tenha competência, formação e normativa. Até tem. Só que as normas aí que estão colocadas não citam o técnico agrícola. Sempre cita profissional credenciado, profissional habilitado, médico veterinário. Tá? Então, é assim nas normas em gerais. E o técnico pode. Se você pegar as atribuições do técnico agrícola, você vai ver lá que ele tem essa competência. Só que os atos administrativos dessas normas traz sempre o veterinário. Outras traz só o agrônomo, né? Então, é uma questão mais de redação mesmo, podia ser o seguinte: profissional legalmente habilitado. Aí o conselho vai dizer, opa, o técnico é legalmente habilitado, então ele vai conduzir o evento. O veterinário legalmente habilitado, ele também vai conduzir o evento. Então tem esse entendimento. Então, para efeito de concurso, para efeito de lei, lei seca. Tá? E aqui todo tempo ela falou médico veterinário. Credenciado ou habilitado é a mesma coisa. Bacana? Espero que tenha entendido aí, tá? Mas poder ele pode, a norma é que não traz essa explicação. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, a gravação amanhã, e as questões na segunda, né? Porque é uma digitadora que faz isso, então eu dependo dos horários que a gente combinou para ela estar lançando a digitação. Mas quem já viu a aula agora, se tiver um tempo, tiver na programação, faça uma leitura solitária, sozinho. De manhã esse PDF já vai estar disponível, então baixe esse PDF e faça uma leitura sozinho para consolidar, para conectar o seu conhecimento sozinho. Aí você vai lembrar de muita coisa que eu falei, você vai ter outras ideias, já vai anotando ali. E aí pronto, as questões, se você fizer daqui 3 dias, é até melhor, porque elas vão ter um efeito mais de busca ativa de conhecimento, né? Se você fizer amanhã vai estar muito fresquinho, mas daqui 3 dias tá ótimo, porque você vai fazer uma força maior para recordar, e provavelmente vai recordar. Esse formato de aula ele dá trabalho, mas ele ajuda a fixar. Abraço e cuida. Até a próxima aula.